Obrigada a você, Hélio. Uma boa tarde a todos os amigos, a todas as amigas que todos os dias se reúnem conosco. O capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, traz no item 4 as causas atuais das aflições. E nós hoje vamos fazer uma breve reflexão sobre essa passagem que fala sobre os pais. Muitos estudos têm sido feitos a respeito da educação das crianças e dos jovens. E nós vamos refletir sobre essas palavras de Kardec. Ele diz assim: quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências, por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Então, essas palavras de Kardec foram ditas em 1864 e são muito atuais. É muito triste a visão que nós temos de uma parcela da nossa juventude nos últimos tempos. A vida moderna, com a velocidade do progresso tecnológico, incutiu em muitas mentes desavisadas que só é feliz aquele que pode adquirir tudo que o dinheiro pode pagar. Essa necessidade fictícia obrigou muitos pais a se afastarem do lar, transferindo para outros a educação de seus filhos. Babás, creches, avós passaram a cuidar da educação dessas crianças e jovens. Kardec, na questão 582 do Livro dos Espíritos, pergunta assim: pode-se considerar como missão a paternidade? E a resposta é, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirija pela senda do bem. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores de seu jardim e de fazê-las dar bons frutos, do que formar o caráter de seus filhos. Aqueles pais que não tiveram tempo para mostrar aos filhos a grandiosidade da simplicidade, não tiveram tempo para lhes falar de Jesus, não puderam fortalecê-los para as adversidades da vida, tornaram seus filhos frágeis e suscetíveis a todo tipo de má influência. É com muita tristeza que nós vemos jovens, muitas vezes tão jovens, já envolvidos com álcool, com as drogas, com todo tipo de violência. Lógico, nós sabemos que para toda regra existe uma exceção. E a exceção é grande, graças a Deus. Encontramos muitos jovens educados, amorosos, apesar da ausência física de seus pais. Mas é que esses pais se fizeram presentes com as atenções que dispensaram. A psicologia nos diz que não é o número de horas que se passa com os filhos que importa, mas sim a qualidade dessas horas. Não podemos nunca nos lembrar de que nossos filhos são espíritos. Chegam à Terra ansiosos por amor, chegam de outras épocas, com graves erros alguns,
e aguardam uma nova direção para o aproveitamento da oportunidade reencarnatória. Nós não sabemos de onde eles vieram, como nos diz o livro dos Espíritos, mas temos o dever de encaminhá-los com muito amor para Deus. Então, para exemplificar esse item, nós vamos ler uma história que se chama Os Olhos de Quem Vê, que foi escrito pela Célia Xavier, e nós já utilizamos em um dos estudos que fizemos do Evangelho. Um dia, um pai de família rica, grande empresário, levou seu filho para viajar a um lugarejo com um firme propósito de mostrar o quanto as pessoas podem ser pobres. O objetivo era convencer o filho da necessidade de valorizar os bens materiais que possuía, o status, o prestígio social. O pai queria, desde cedo, passar esses valores para o seu herdeiro. Acomodaram-se um dia e uma noite numa pequena casa de taipa de um morador da fazenda do seu primo. Quando retornavam da viagem, o pai perguntou ao filho: "E aí, filhão, como foi a viagem para você?" "Muito boa, papai", respondeu o pequeno. "Você viu a diferença entre viver na riqueza e na pobreza?" "Sim, papai", retrucou o filho. "E o que você aprendeu com tudo que você viu nesses dias, naquele lugar tão pobre?" O menino respondeu: "Eu vi que nós temos só um cachorro em casa e eles têm 4. Nós temos uma piscina que vai até o meio do jardim. Eles têm um riacho que não tem fim. Nós temos uma varanda coberta e iluminada com lâmpadas fluorescentes. E eles têm as estrelas e a luz do céu e a lua do céu. Nosso quintal vai até o portão de entrada e eles têm uma floresta inteirinha. Nós temos alguns canários em uma gaiola. Eles têm todas as aves que a natureza pode oferecer-lhes, soltas." O filho suspirou e continuou: "E além do mais, papai, vi que eles rezam antes de qualquer refeição, enquanto nós, em casa, sentamos à mesa falando de negócios, de dólar, de festas. Daí comemos, empurramos o prato e pronto. No quarto onde fui dormir com o Tonho, passei vergonha, pois não sabia sequer rezar, enquanto ele se ajoelhou e agradeceu a Deus por tudo, até pela nossa visita. Lá em casa, vamos para o quarto, deitamos, assistimos televisão e dormimos. Sabe, papai, dormi na rede do Tonho e ele dormiu no chão, pois não havia outra rede para ele. Na nossa casa, colocamos a Maristela, nossa empregada, para dormir naquele quarto onde guardamos entulhos, sem nenhum conforto, apesar de termos camas macias e cheirosas sobrando. Conforme o pequeno garoto falava, o pai ficava estupefado, sem graça e envergonhado. O filho, na sua sábia ingenuidade e no seu brilhante desabafo, levantou-se, abraçou o pai e concluiu: "Obrigado, papai, por me haver mostrado o quanto nós somos pobres." Então, que essa reflexão, essa linda história que foi contada pela Célia Xavier, possa iluminar as mentes de muitos pais, porque quando eles encaminham os filhos para Deus, além de estarem cumprindo com o seu dever, eles estão abrindo um horizonte enorme, um vasto horizonte de bênçãos para os seus filhos, longe das maldades, dos crimes, dos vícios, das violências. Vamos refletir sobre essa história e vamos, nesse momento, orar
rogar ao Deus de amor, ao Pai misericordioso, que abençoe a toda a nossa juventude, a esses que não tiveram a oportunidade de receberem as lições do nosso Mestre Jesus, que eles possam ser envolvidos em teu amor, Senhor, para que a própria vida os encaminhe para o bem, através das lições que ela traz todos os dias. Tem piedade, Senhor, daqueles que já perderam o rumo, que sabemos que eles terão uma nova oportunidade para se redimirem. Então, cuida deles, Senhor Jesus. Cuida de nossas crianças. Cuida de todos nós. Envolve, Senhor, todos os irmãos enfermos, onde eles estiverem. Abençoa esse momento de oração, que vem amparando e auxiliando a tantos irmãos, que vem fortalecendo a tantos que estão fragilizados nesse momento de pandemia. Abençoa Batuíra e que ele possa continuar nos oferecendo essa grande oportunidade de orarmos por nós e por todos os que sofrem na humanidade. Muito obrigada, Senhor Jesus. Te rogamos por todos nós que nos reunimos em teu nome, nesse momento de oração. Abençoa nossos lares, nossos familiares e todos aqueles que estão em nossos pensamentos nesse momento. Fica conosco, Divino Amigo, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa tarde a todos. Boa tarde.